pela obra poderosa que o Senhor tem feito nessa família, Senhor, e podemos ver com os nossos olhos, Pai, o que o Senhor tem realizado na vida do teu diácono Leandro, Senhor, e da sua família, Senhor. Nós te honramos, te bendizemos, ó Deus, por essa poderosa obra que o Senhor já está realizando e haverá de completar, Senhor, até o dia de Cristo. Te peço, Senhor, que nesta noite a tua unção poderosa pela palavra e pelo instrumento que o Senhor tem levantado hoje, o teu filho, seja, Senhor, poderosa para transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós agora entregamos aqui, diante do teu altar, a vida do teu servo e a palavra, Senhor, para que haja um grande efeito no meio do teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, Senhor. Amém. Graças e paz, igreja. Amém. Sejam bem-vindos na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a Bíblia comigo, por favor. Deixa eu abrir aqui. 2 Samuel, capítulo de número 9. Amém? 2 Samuel, capítulo de número 9. Pode ficar em pé, abra sua Bíblia. Nós vamos orar e vamos adorar o Senhor. Mais um pouco, amém? Amém. Quantos têm fôlego aqui? Diga amém. Amém. Todos sei que tem fôlego. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? E diz assim o texto. Perguntou Davi, versículo 1, 2 Samuel, capítulo 9. Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu o trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um homem na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum na casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde estás? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Diga comigo, Lodebar. Amém. Versículo número 5. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Mequir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-se-ás a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerás pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então lhe disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos seus reis, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam à casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em... Vamos lá, mais alto. Mefibosete morava em... Porque sempre comia onde? E era coxo de ambos. Levanta suas mãos, fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, essa noite,
Nós te adoramos, te agradecemos e te bendizemos, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos tirou, Senhor, das trevas, da escuridão e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor, para a Tua maravilhosa luz, Senhor. Te agradecemos porque a Tua palavra diz e confirma, Senhor, que o Senhor nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a Tua palavra ainda diz e confirma que nós estamos assentados no trono com Cristo Jesus, que nós reinamos com Cristo Jesus, ó Deus. E por essa palavra que eu libero sobre a atmosfera desse lugar, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, vencida, quebrada, destruída, toda força externa, toda força maligna, obra satânica, declarada contra essas vidas, contra esse culto, Senhor. Que a atmosfera sobre, Senhor, sobre essa igreja, que a atmosfera sobre as nossas cabeças agora sejam rompidas, ó Deus, em nome de Jesus, pela Tua palavra que é liberada, pela Tua palavra proclamada, pela Tua palavra enviada, ó Deus, e que ela não torna vazia, mas ela cumpre hoje, nessa noite, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um aqui essa noite. Ela cumpre o propósito pelo qual ela é liberada. Eu libero a cura sobre este lugar, eu libero a manifestação do Teu Espírito Santo sobre cada vida, eu libero a libertação sobre cada vida, em nome de Jesus. E declaro vencida, amarrada, todo o inferno, todo demônio amarrado e de joelho agora, em nome de Jesus. Declaro agora todo demônio cego, surdo e mudo, sem ação de poder, contra esta igreja, contra esta palavra, contra essas famílias e contra estas vidas. Obrigado porque o Teu Espírito Santo reina neste lugar, reina na minha vida e reina na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. E você que concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quero pedir para ele dar um play. Nós vamos soltar um louvor. Eu quero que você ore junto comigo durante esse louvor. Amém. Glória a Deus. Levanta suas mãos. Aleluia. Feche os seus olhos. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Aleluia. Glória a Deus. Alma de desejada, meu espírito anela por Ti. A cada dia sou levado a Te buscar. Meu desejo é no Teu rio mergulhar. Tenho sede de Tuas águas. Nela encontro paz em meio à tribulação. Enquanto Te adoramos, deixa esse lugar. Rio que jorra no Teu trono sem cessar. Águas vivas fluem do trono de Deus.
sua mão e declara. Receba, Senhor, as águas vivas que fluem do teu trono. Nós recebemos, ó Deus, essa água viva, Senhor, que flui do teu trono. Essa água viva que tem poder para nos curar, para nos purificar, Senhor. Oh, aleluia. Águas vivas fluem do trono de Deus. 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 Oh, aleluia. Águas vivas fluem do trono de Deus. Com as tuas águas vem me curar. Com o teu rio vem transformar. Meu lamento vem fechar. Bem-vindo nesse lugar, Espírito de Deus. Oh, Santo Espírito de Deus, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Santo Espírito de Deus, sobre a minha vida. Tu és bem-vindo, Santo Espírito de Deus, sobre essa igreja. Tu és bem-vindo sobre essas vidas. Toma hoje, Santo Espírito de Deus, o teu lugar que te é de direito sobre essa igreja, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um aqui, Santo Espírito de Deus. Toma o teu lugar que te é de direito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga comigo. Bem-vindo à palavra de Deus. Se é verdade, você vai falar com mais força, com mais convicção. Diz assim: bem-vindo à palavra de Deus. Diga: bem-vindo à palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você só pode sentar depois que você der um uhul seguido de um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então pode se sentar, amém? Aplauda ao Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a história de um homem, amém? Hoje nós vamos falar sobre a história de um homem, amém? Amém. Não. Mulheres, vamos fazer o seguinte: vamos falar sobre a história de uma mulher, amém? Amém. Bota com o homem. Bota com o homem, amém? Amém. Quero falar sobre um homem que não é muito mencionado na Bíblia e que nós não conhecemos muito esse homem. Quem já ouviu falar de um homem que se chama Merib-Baal? Levanta a sua mão. Merib-Baal. Ninguém? Não? Então, estamos juntos, porque até então eu não conhecia. Mas hoje nós vamos conhecer quem é esse homem, que é chamado de Merib-Baal. Primeiro, esse nome Merib-Baal significa o Senhor contém. Amém? Diga comigo. Merib-Baal significa o Senhor contém. Não é o nome de um deus dos filisteus. Amém? É o nome de um homem. Glória a Deus.
O texto que nós lemos em 2 Samuel, capítulo de número 9, do versículo 1 ao versículo de número 13, fala a respeito de um homem chamado Mefibosete. Quantos aqui já ouviram falar em Mefibosete? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como você ouviu falar de Mefibosete e não ouviu falar de Merib e Baal? Mas por que, Diácono Leandro? Não estou entendendo. Porque Mefibosete não era o nome desse homem. O nome desse homem era Merib e Baal. Está entendendo? Até aqui, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, para você entender um pouquinho mais quem era esse homem, quem era Merib e Baal. 1 Crônicas, capítulo de número 9, marca aí, versículo de número 40. Ele menciona que Saul tinha filhos. Saul tinha um filho que se chamava Jonatas. Amém? Jonatas tinha 2 filhos. E um desses filhos de Jonatas se chamava Merib e Baal. Glória a Deus. Então vamos lá. Quem era Saul? Diga comigo, Saul foi o primeiro rei de Israel. Lembra aquele Saul que perseguiu a Davi, aquele Saul que reinava antes de Davi? Amém? Amém? É esse Saul? Glória a Deus. Saul tinha um filho chamado Jonatas. E Jonatas tinha um filho que chamava Merib e Baal. E este filho de Jonatas fazia parte de uma linhagem real. Porque Deus falou para o profeta Samuel ir lá ungir Saul como rei para reinar sobre Israel. E automaticamente, quando se reina um rei e ele tem filho, quem assume o trono, quando ele se vai, é o filho dele. Essa seria a forma correta. Então Saul era rei, o filho de Saul então era quê? Era um príncipe. E o filho de Jonatas era príncipe também, fazia parte de uma linhagem real. Glória a Deus. Abra comigo, volte um pouquinho aí mesmo onde nós estamos, 2 Samuel, capítulo de número 4. Amém? Todos acharam? Versículo de número 1 até o versículo 4. Ouvindo o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos lhes afrouxaram. E todo Israel pasmou. Ora, o filho de Saul tinha 2 homens capitões de tropas. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, filhos de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim. Também Beerote era considerado de Benjamim, porque os Beerotitas fugiram para Gitai, e ali tem morado como estrangeiros até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era este da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel. A sua ama, diga a sua ama, glória a Deus, o tomou e fugiu apressadamente. E ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era? Amém. Eu quero falar a respeito desse homem, porque ele foi um homem, não sei se eu posso dizer assim, colecionador de traumas. Um homem que colecionava dores, tristezas, amarguras, problemas, sofrimentos. Como nós lemos nesse texto, se você ler um pouquinho antes, Saul e Jonatas estão na guerra, tem uma guerra contra os filisteus, e está lá o rei, e está lá o príncipe na guerra, pelejando e guerreando. Porém, os filisteus matam Saul, Saul é morto e Jonatas é morto. A notícia, quando chega lá na casa de Jonatas, diz assim que as amas, o que eram as amas? Amas era aquela mulher contratada para cuidar de uma criança que não tinha mãe. Por que não tinha mãe? Porque quando Merib e Baal ou Mefibosete nasceu, ele perdeu a mãe dele, assim que ele nasceu.
E como Saul era rei, Jonatas era príncipe, eles viviam na guerra, precisavam de uma ama, de uma mulher que cuidasse do menino, que cuidasse de Merib e Baal, que cuidasse de Mefibosete. Sim ou não? Tem como uma criança crescer sem a orientação de uma mãe? Não tem. E o texto diz que essa ama pega essa criança no colo e ela sai correndo para fugir, porque a notícia era ruim. Porque se mataram Saul, se mataram Jonatas, iriam atrás deles, na casa deles, de quem quer que fosse, da linhagem deles. Só que ao sair correndo com essa criança no colo, ela cai no colo dela e ela se machuca. Ela fratura os pés, o texto diz. E diz o texto que a criança ficou coxo. O que é um coxo? Uma pessoa que não anda mais, um paraplégico, alguém com uma coisa assim, que não consegue mais andar. Merib e Baal já começou a colecionar traumas na vida dele desde pequeno. O primeiro trauma que ele começa a colecionar foi a perca da mãe. Qual é o papel de uma mãe na vida de uma criança? É de ensinar, de dar amor, é de dar carinho, é de cuidar. É ou não é? Quem aqui tem filhos? Levanta a sua mão. Mulheres, homens, tem? Não tem? Vocês não cuidam dos seus filhos? Cuida com o maior carinho, com o maior amor. Mefibosete, já desde pequeno, não tinha esse privilégio. E aí, para piorar, chega a notícia para ele dizendo: seu pai morreu, seu avô morreu. A segunda notícia, o segundo trauma que veio sobre a vida daquela criança, que tinha 5 anos de idade, foi de quê? Perdeu a mãe, agora ele perdeu o pai e perdeu o avô. Olha a dificuldade para uma criança de 5 anos. De 5 anos. E já como se não bastasse, ele chega com um outro problema. Agora ele era... Deixa eu te falar. Trauma. Quem sabe o que significa trauma? Segundo o vocábulo grego, trauma significa ferida. Amém? Já no contexto da psicologia, trauma, ele se refere a uma interferência forte, amém? Forte bastante, para não permitir que uma ação original aconteça sobre a vida de uma pessoa. Diácono Leandro, não entendi. Ou seja, trauma é algo muito forte, que é capaz de desviar a vida da pessoa do estado original dela. Ela é capaz de interromper, de desviar aquela vida do propósito original dela. Você quer ver quem era Mefibosete? Era da linhagem real, era um príncipe, que ele era filho de Jonatas, que era príncipe, que era filho de Saul, que era rei. Você vai entender o que eu estou dizendo conforme nós vamos ler o texto. Vem comigo. Diz assim aqui ainda: depois que o texto narra essa passagem, nós só vamos ouvir falar de Merib e Baal nesse texto que nós lemos, 2 Samuel, capítulo de número 9. Nós lemos que Davi, ele chega, viu, mas não existe alguém ainda da linhagem de Saul, algum descendente, alguém que eu possa mostrar a bondade de Deus para ele, que eu possa abençoar ele por amor de Jonatas. E aí ouvi falar de um homem que trabalhava na casa de Saul, que era servo de Saul, que o nome dele era Ziba. Amém, glória a Deus, você está me acompanhando. E Davi manda chamar esse homem, e chega: Ziba, existe alguém aí da casa de Saul, que eu possa mostrar a bondade de Deus para ele, que eu possa o retribuir, que eu possa abençoá-lo? Ziba fala: puxa, existe um coxo, um manco, só que ele está lá na casa de fulano, de Micar, lá em Lodebar. E Davi fala o seguinte: vai lá e chama ele.
manda que ele venha à minha presença. E eles vão, e ele chama aquele homem na presença de Davi. Davi tem um diálogo com ele. Mas antes de eu entrar nesse contexto, antes de eu entrar nesse foco, eu quero falar um pouquinho mais sobre os traumas de Mefibosete. Ficou claro aqui para todo mundo que é um trauma? Amém? Então qual que é o primeiro trauma? Perdeu a mãe. Qual que é o segundo trauma? Pai ou avô. Qual que era o terceiro trauma? Trauma físico. Amém? E o quarto trauma? O quarto trauma nós vemos nesse texto aqui que nós lemos. Que diz o texto que a ele chegar na presença de Davi, ele olha para Davi, mas quem sou eu? Para o rei se lembrar de um cão tal como eu. O texto diz. Agora o quarto trauma, você já deve ter analisado que o estado emocional desse homem, o estado psicológico, o estado emocional dele, a autoestima dele não existia mais. Era um homem traumatizado que tinha uma autoestima que não era autoestima, era baixa estima. A ponto dele olhar para ele mesmo como se considerar como um cão morto. E naquele tempo Israel, se tinha um tratamento quando as pessoas queriam humilhar a outra, era chamar a outra de cão morto. Por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui já viu um cão morto? Só viu, né? Você chegou perto? Fede. Fede. É horrível o cheiro. É horrível. Ninguém aguenta chegar perto. Ninguém aguenta chegar a passar longe, porque tem um cheiro insuportável. E esse homem, de tão traumatizado, ele se coloca nessa posição. Ele se coloca nessa posição. Quando o texto diz que ele foi lá em Lodebar, diga comigo, Lodebar. Lodebar. Diga assim, Lodebar. O que é Lodebar? Não é um barzinho que você vai fazer um happy hour. Vamos lá fazer um happy hour depois do expediente. Vamos aonde? Vamos lá em Lodebar. Né? Sabe por quê? É parecido o nome. Bar, vamos no barzinho, né? Quando se tem. Vamos no barzinho. Era ou não era assim antigamente? Fazer uma confraternização. Vamos no Lodebar. Alguém já viu assim? Você passar lá, tá? Lodebar. Lodebar não era um lugarzinho assim. Não era um lugar que você se confraternizava. Lodebar era um lugar onde só tinha pessoas problemáticas. Lodebar era um lugar onde só tinham pessoas miseráveis, pessoas sem futuro, pessoas doentes, coxos, mancos, cegos e paralíticos. Vem comigo para o Novo Testamento. Você lembra quando Jesus está passando, ele entra num lugar chamado Tanque de Betesda? O texto diz que nesse lugar só existiam coxos, mancos, cegos, todo tipo de pessoas ruins, pessoas prejudicadas, pessoas miseráveis, pessoas com problemas. Era naquele lugar. Não era um lugar onde alguém queria ir. Não era um lugar onde alguém queria dar uma passeadinha. Vamos lá, família, vamos dar uma passeadinha lá no Tanque de Betesda. Vamos lá ver o jardim. Vamos lá dar uma passeadinha em Lodebar. Não era um lugar que as pessoas queriam ir. Porque só tinham pessoas com problema. Mas Jesus, ele chega e ele entra naquele lugar e os discípulos ficam pasmados. Jesus, ele entra naquele lugar onde ninguém queria passar, onde ninguém queria pregar o Evangelho, onde ninguém queria ir. O ser humano é assim. Nós somos assim. Ninguém quer ir num lugar onde só tem desgraça. Quer ou não? Sim ou não? Não. Alguém quer ir num lugar onde só tem pessoas com problemas? Alguém quer ir a algum lugar onde só tem pessoas cheirando mal? Pessoas endividadas? Pessoas acometidas de doença? Quer ou não? Vamos ser sinceros? Não. Ninguém quer.
Você quer ver? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você estiver passando na rua e de um lado tiver um mendigo, todo doidão, sei lá, tudo zoado, fedendo, e do outro tiver alguém simples assim, e você tiver a oportunidade de desviar o caminho, o que você vai fazer? Opa, eu vou pela direita ou vou pela esquerda? Pela direita tem um mendigo sujo, e pela esquerda tem um pessoal cheirosinho limpinho. Por onde você vai? Você não vai querer passar por aquele lugar que tem aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa suja. Assim o ser humano. Mas Jesus, ele rompe isso ao ele entrar no tanque de Betesda, porque ali no tanque de Betesda havia um homem com fé, havia um homem que esperava 38 anos para ser curado, porque ele acreditava piamente que ao descer um anjo do céu chacoalhasse a água daquele tanque, que o primeiro que entrasse, diz o texto, era curado. Não importava a enfermidade, o que ele carregava, mas a pessoa era curada. Diz o texto. Agora você explica uma coisa para mim, como que uma pessoa há 38 anos, aleijada de cama, sem ter alguém para chegar, ele carregar ele e colocar lá no agitar da água. Ele fica 38 anos ali, esperando a oportunidade. Jesus fala: o que você está fazendo? Ele fala assim: estou esperando no agitar das águas para eu ir lá, para eu ser curado. Jesus olha para aquele homem e fala assim: ei, toma a tua cama, toma o teu leito e anda. Amados, existe lugar onde que nós não queremos estar. Existe lugares onde que nós queremos passar longe. Mas o que Jesus nos ensina é que é nesses lugares que tem alguém com o coração quebrantado, contrito, sedento pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Betesda não é o nosso lugar. Betesda não é o lugar do ser humano. Lodebar não é o lugar desse homem. Mas ele estava lá. Diz o texto que há quase 20 anos. Você sabe o que significa Lodebar? Lodebar significa sem pasto, lugar do esquecimento. Só tinha pessoas esquecidas. Sem pasto, lugar de esquecimento. Ou seja, ele estava esquecido. Ele estava esquecido. Pronto. Morreu a mãe, morreu o pai, o avô. Perdi tudo que eles tinham, o reinado, tudo o que eles tinham. Ele perdeu. Fisicamente, ele foi prejudicado. E ele estava nesse lugar, com todos esses traumas dentro da vida dele, com todo esse problema dentro da vida dele. Agora deixa eu te perguntar: existe alguém aqui com uma situação parecidinha com a de Mefibosete? Muitas vezes nós reclamamos do nosso estado, entenda isso, nós reclamamos do que nós temos, reclamamos do nosso estado. Só que se você parar, se você der uma voltinha na cidade, você vai ver que existem pessoas com uma situação pior do que a sua, com problemas maiores do que os seus. Eu ensinei isso para os meus filhos. E um dia nós passamos na cidade, ele olhou e viu um grupo de mendigos jogado no chão, tudo largado, esquecido. E eles falaram, e ele olhou e falou assim: pai, olha a situação daqueles homens ali. Olha a situação. E sempre quando eles querem reclamar de alguma coisa, filho, não reclama. Você sabe por quê? Existem pessoas com situações piores que a nossa. Agradeça a Deus. Sabe por quê, filho? Você tem uma casa, você tem um pai com saúde, você tem uma mãe com saúde, você tem um lugar para morar, seu pai tem emprego, você tem algo na mesa para você comer. Reclama não, filho. Dê glória a Deus. Você sabe qual que é o contexto hoje lá dentro de casa? Chegou a hora do almoço, chegou a hora da janta, é automática, todo mundo com a mesa junto. Um espera o outro. Chega na mesa, senta, o primeiro que deu a garfada assim orar, é esse que vai fazer a oração. Aí, como eles já sabem disso, então eles sentam na mesa, a minha esposa põe a comida primeiro para eles ali, e eles ficam assim com
come, eles ficam, vem pai, vem mãe, vamos orar, Vitor ora, Maria ora, Estevão ora, vamos orar, terminou a oração, ó, pum, vai, ó, come. Por quê? Agradecer o que eles têm. São princípios que nós, como pai, porque o papel de um pai na vida de um filho é proteger, ensinar, orientar e guiar ele no caminho do Senhor. Mefibosete não teve isso, ele teve que se virar. E para onde que ele foi? Estou esquecido, vou para aquele lugar. Esquecido. Quantos estão entendendo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. O quinto trauma na vida de Mefibosete era um trauma espiritual. Com toda essa coleção de traumas na vida de Mefibosete, ele já não acreditava mais. Ele tinha perdido a visão. Sabe por quê? Ele tinha esquecido de quem ele era. Ele se esqueceu de onde que ele veio. Que ele se esqueceu que ele veio de uma linhagem real. Ele se esqueceu que sobre a vida do avô dele existia uma promessa de Deus. Ele se esqueceu que sobre a vida do pai dele existia uma promessa de Deus. Porque assim, quando existe uma promessa de Deus na minha vida, na sua vida, essa promessa de Deus, ela não morre comigo, ela não morre com você, ela passa para os nossos descendentes. Ela passa para os nossos descendentes. E com todo esse trauma, ele se esquece de que ele era um príncipe, que ele fazia parte de uma linhagem real. Ele era um homem que já não tinha mais fé, que já não acreditava mais. Muitas vezes a dor, o trauma, eles vêm com o propósito de nos fazer esquecer quem nós somos, o que nós temos. Teve um homem na Bíblia que tinha uma herança, tinha uma promessa, ele trocou por um prato de lentilha. Mas o irmão dele, que não tinha nada, ele foi lá, enganou ele, trocou o prato de lentilha que ele tinha, que significava nada, que significava aquilo que o mundo oferece, que significava aquilo que o diabo oferece. E ó, ludibriou o irmão dele, mas porque ele acreditava naquilo que estava sobre o pai dele, e queria sobre o irmão dele, porque o irmão dele era o primogênito. E ele tomou posse daquilo. Quantos estão entendendo? Já Mefibosete se esqueceu. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantos aqui se lembram da promessa de Deus sobre a tua vida? Seja sincero com você mesmo. Quantos aqui se lembram daquilo que Deus prometeu para a sua vida? Quantos aqui sabem quem é? Para quem está aqui? De onde vem e para onde você vai? Toda aquela dor causou em Mefibosete isso. Afastou ele, o trauma, afastou ele da origem que ele devia seguir. Então entenda uma coisa: a dor que você passa, a luta que você passa, a dificuldade que você passa, ou seja, lá o que for que esteja te afrontando, isso não pode te tirar do foco, isso não pode te tirar da onde você está. Você não pode permitir que isto te desvie do foco original, te tire da presença do Senhor. Olha que interessante. Ontem eu conversava com um rapaz do trabalho e começamos a falar da Bíblia. Eu falei, puxa, foi a deixa que o Espírito Santo colocou e falou assim, vai, pega. E eu comecei, falar do amor de Jesus, comecei a falar de Jesus para ele. Ele começou a se abrir, daqui a pouco outra pessoa estava do lado e saiu. Começamos a trabalhar e ele começou a se abrir. Ele é desviado. Você sabe que ele é desviado? Porque houve um trauma na vida dele que o afastou da visão. Ele disse para mim, o pai dele era crente, sempre foi cristão,
E ele disse para mim assim, que o irmão dele, em 2010, que pegou e se matou dentro de casa. E que ele ficou questionando, a família ficou inteira mal. O pai dele perguntava por quê, orava e buscava a Deus. Passou alguns anos depois, o pai dele estava doente, foi ao médico e descobriu que ele estava com câncer. E logo depois o médico falou assim, ó, está muito avançado, já não dá mais tempo. E o médico foi fazendo nada, foi ludibriando, foi enganando. E ele disse que o pai dele orava, perguntava para Deus o porquê passou pouco tempo, ele cuidando, correndo atrás do pai dele, cuidando do pai dele, o pai dele faleceu. Sabe o que aconteceu com ele? Deus, por que aconteceu isso? Deus, o que está acontecendo? Aí ele pegou e saiu da igreja. Saiu da igreja. Abandonou o reino, abandonou Jesus. Eu falei, campeão, vem cá, me responde uma coisa. Seu pai renunciou a Jesus antes de morrer porque ele estava doente? Ele falou, não. O que ele fez? Continuou firme. E por que você saiu? Se o seu pai, que estava com doença, estava com problema, permaneceu, por que você saiu, campeão? Eu falei, ei, volta. Volta. Eu falei para ele, eu nunca perdi alguém. Mas a gente, imagina como que é a dor. Só quem perdeu sabe a dor de que é perder alguém. Eu falei para ele, se alegra, você sabe por quê? Teu pai servia ao Senhor. Teu pai aceitou Jesus. Seu pai hoje ele não morreu, seu pai ele está dormindo em Cristo Jesus. Seu pai vai viver, isso é o mais importante. Falei, sabe o que seria ruim se seu pai tivesse morrido sem Cristo Jesus? Aí não tinha salvação. Aí ele ia para o inferno. Eu falei, campeão, se alegra, que um dia você tem a possibilidade de ver o teu pai, mas volta para a casa do Senhor, volta para o reino de Deus. Ele olhou para mim e falou, eu vou voltar. Mas quando meu coração estiver limpo, eu falei, para com isso. Quem limpa o nosso coração é Jesus. Eu fui para Jesus porque eu tinha um coração peludo, como dizem alguns crentes, né? Tinha um coração escuro. E Jesus, ele vem e limpa os nossos corações. Ele nos dá um novo coração. Nós não temos como nos limpar da impureza, nos limpar do pecado, por nós mesmos. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que tem te afastado de Deus? O que tem acontecido na sua vida, que te tem afastado do propósito de Deus para a sua vida? O trauma, a enfermidade, a perda, a dor, o pecado, o que tem te afastado? O amor de Cristo Jesus, pela minha vida, pela tua vida, pela humanidade, é maior do que qualquer dor, é maior do que qualquer enfermidade, é maior do que qualquer problema que você possa estar enfrentando ou venha estar enfrentando. O amor de Deus pela minha e pela tua vida é maior que o inferno, é maior que o poder do inferno. É por isso que o texto diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão, onde está, inferno, a tua vitória, tragada foi a morte na vitória. Quando Jesus Cristo, ele ressuscita, ele condena o inferno, e ele nos pega e nos leva para o reino dele. Ele nos põe por cabeça, e põe o inferno por cauda. Estão entendendo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu continuar. Aleluia. Vou chegar no foco da mensagem, no texto principal. No versículo 1 do capítulo 9, nós lemos, diz o seguinte, acompanha comigo. Perguntou Davi, resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu o trate com bondade, por amor de... Por que por amor de Jonas? Segundo a Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 20, narra uma conversa entre Jonas e Davi. Lá no versículo, eu marquei aquele versículo de número 15, versículo número 16, 14, versículo número 15, perdão. 1 Samuel 20, 14 e 15, anota.
Eles fazem um pacto. Eles fazem uma aliança. De um proteger o outro, de um abençoar o outro. E nessa aliança, Jonatas promete lealdade a Davi. Mesmo ele sendo filho de Saul, porque Saul procurava matar Davi, porque sabia que Davi era levantado por Deus para reinar depois dele. E ele diz assim, Davi, se eu não morrer, permaneça leal a mim. Esse é o nosso pai. Mas, Davi, se eu morrer, eu quero que você cuide da minha família. Eu quero que você cuide. Eu quero que você seja leal e cuide da minha família. Ele diz. E a parte de Jonatas com Davi era orientar, saber o que o rei maquinava, se o rei queria matar Davi, como queria matar Davi. Então ali eles fazem uma aliança, fazem um pacto. Quantos aqui sabem o que é uma aliança? Deixa eu te contar, tinha que acontecer isso comigo. Hoje minha esposa me liga, lá no meu trabalho, falou assim, por que você foi trabalhar pelado? Eu queria fazer isso, mulher. Cadê a tua aliança? Eu olhei para o meu dedo, esqueci. Eu sei que você esqueceu, está aqui. Aliança. O que representa aliança? Isso é uma aliança? É uma aliança isso? Diga-se comigo. Isso é um símbolo da aliança. Isso não é uma aliança. É o símbolo de uma aliança. É algo que você possa olhar e dizer, puxa, eu tenho uma aliança com a minha esposa. Ela tem na mão dela, ou seja, ela tem uma aliança comigo. É algo que representa a aliança, não é aliança. É algo que simboliza a aliança, porque a aliança em si é como se fosse uma casca. Mas o que importa na aliança é o que ela traz dentro, é o conteúdo. E Deus tem falado muito comigo esses dias a respeito de aliança. Eu olhei para o texto do livro de Malaquias, eu comecei a ler Malaquias 3, eu falei, Deus, por favor, me mostra algo aqui que eu não estou vendo. Eu já li o texto, eu já reli o texto, desde quando eu sou criança. Me mostra algo aqui, Deus, porque eu sei que tem algo a mais aqui. E ele falou para mim só uma palavra: fidelidade. Se você ler o capítulo, a carta do profeta Malaquias, todas, você vai ver que no capítulo, de todos os capítulos, capítulo todo, o livro todo, ele trata uma única coisa: fidelidade, aliança, compromisso. Isso é um símbolo do meu compromisso com a minha esposa. E você esqueceu em casa, você não tem compromisso com ela? Tenho, por isso que isso é só um símbolo. Que eu tenho compromisso. Qual é o meu compromisso com ela? De honrar ela, de amar ela, de cuidar dela, de servir ela, e dela para comigo. O que rege uma aliança é isso, é o compromisso. Eu esqueci a aliança lá em casa, fui trabalhar sem aliança, e daí? A minha aliança com ela continua. A minha aliança de amar ela, a minha aliança de respeitar ela, a minha aliança de não desistir dela continua. Mas e se ela quebrar a aliança? E se ele quebrar a aliança? E se fulano quebrar a aliança? A aliança trata de fidelidade. Se o outro quebrar a aliança, você permanece firme na aliança. Não que o outro quebrou a aliança, eu permaneço firme na aliança. Amém? Quando você vai trabalhar, existe um contrato, sim ou não? Está lá um contrato que você vai prestar serviço, que eles vão te pagar, sim ou não? É um símbolo do teu compromisso. Ali está descrito tudo que você deve fazer, o que você deve fazer e o que a empresa deve fazer. Você trabalha 30 dias no mês para receber logo depois. O compromisso da empresa com você chegou naquele dia de te pagar. O seu compromisso é você trabalhar e você recebe naquele dia. Ou seja, você é fiel e ele é fiel e ele te paga. Mas e se eu trabalhar 30 dias, depois eu vou receber? Aí, se ele não me pagar daqui 30 dias?
Você tem uma aliança. Ele tem uma aliança, ou seja, ele tem um compromisso com você. E quando Davi ele se lembra da aliança que ele fez com Jonathan, ele diz: quem é esse aí? Resta um, manda chamar, traz ele aqui na minha presença. Por quê? Porque Davi se lembrou da aliança que ele tinha com Jonatas, de cuidar da família dele, se ele morresse. Jonatas morreu, Davi podia, ele morreu, então não tem que, não, eu tinha uma aliança, eu fiz um compromisso. E essa ação de Davi, esse compromisso, essa aliança de Davi, ela representa, meu irmão, a ação de Jesus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Representa o compromisso, a aliança de Deus que Ele fez comigo, com você, em Cristo Jesus. Estão entendendo? Só que Mefibosete se esqueceu. Mefibosete se esqueceu, perdeu a visão. Quantas vezes nós perdemos a visão e nos esquecemos que nós temos uma aliança? Quando Deus me falou sobre aliança, eu fui lá no meu trabalho, imprimi um papel, coloquei assim: eu tenho uma aliança com Deus. E marquei 1 Pedro 2,9. Passei uma fita, mas preguei bem na frente da tela do meu computador, assim, ó. Pum. E lá são 3 mesas. Eu fico na central, fica uma à minha direita e outra à minha esquerda. Na hora que eu colei, veio um de cada lado. Falei, é assim mesmo. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Quando o inferno tentar querer me desviar do foco, tirar do projeto, está lá. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho um compromisso, eu tenho que ser fiel. Porque o que consolida uma aliança é a fidelidade que um faz para com o outro. Deus, Ele promete na sua palavra, Ele promete, faz a sua promessa, e Ele faz uma aliança de ser fiel, de cumprir aquilo que Ele prometeu para mim e para a sua vida. Malaquias 3,9, ele promete isso. Traga todos os dízimos. Traga, essa é a tua parte da aliança. E a parte de Deus da aliança: repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto na vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Porque diante de mim tem um mural. Tem um mural. Olha lá, aliança. Aliança. E a parte da aliança que me compete a nós está aqui. Agora, a parte de Deus, deixa para Ele cumprir. Agora, cumpre a tua parte na aliança. Não se esqueça de quem você é. Não se esqueça de quem trouxe você aqui. Não se esqueça de quem tocou no teu coração. Não se esqueça de quem te alcançou. Que foi Jesus, que foi o Espírito Santo de Deus. Porque Ele te trouxe aqui, porque Ele tem um propósito na sua vida. Se Ele te trouxe aqui, porque Ele tem uma aliança. E Ele quer cumprir essa aliança, essa promessa, esse propósito sobre a minha e sobre a tua vida. Fica, permanece, não desvia do foco. Se o diabo vier te afrontar, você vai dizer: eu tenho uma aliança com Deus. Mas você não cumpriu, mas Deus permanece firme em aliança. É por isso que eu sou motivado para permanecer na aliança. A aliança de Deus diz que nós devemos se batizar, descer as águas para ser uma nova criatura, e que recebemos o Espírito Santo de Deus, e que somos selados, marcados. O selo fala de uma marca. O inferno olha. Pertence a Jesus. Pertence a Jesus. Deus, eu vou mergulhar nessa aliança. Eu vou entregar. Eu vou mergulhar nessa aliança. Porque eu quero ser marcado, eu quero ser selado com o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva, pertencemos a Deus. O inferno se levanta. Os demônios se levantam. Eles não podem tirar a nossa salvação. O que eles podem fazer é tentar nos desviar do foco, tentar nos desviar do propósito, da aliança, porque só assim então ele vai encontrar a legalidade para levar o ser humano para o inferno junto com eles. Se você está passando luta, se você está passando, seja lá o que for na sua vida, permanece firme na
Quando Mefibosete chega diante de Davi, ele chega, creio eu, com medo. Porque, peraí, morreu Saul, meu avô queria matar Davi, e agora o que vai acontecer? E Davi trata logo de confortar ele: ó, não temas, Mefibosete, fica calmo, não temas, eu vou te abençoar. Mas que história é essa? Eu sou um cão morto, vivo lá no lugar do esquecimento, que ninguém quer saber de mim. Se tem uma das piores coisas que pode acontecer com o homem, sabe qual que é? Ser esquecido. Ser esquecido é uma das piores coisas que pode acontecer. É ou não é ruim? Quando alguém esquece, vamos lá, vamos pegar quando alguém esquece do nosso aniversário, você fica chateado? Quando alguém esquece, ser esquecido, irmãos, é uma das piores coisas que pode acontecer com qualquer ser humano. E estava lá ele, naquele lugar que não era dele, aquele lugar que não era para ele estar. Davi vai: tira ele de lá, tira ele de Lodebar, tira ele desse lugar de miséria, tire ele desse lugar de tristeza, tire esse lugar de amargura, tire ele desse lugar miserável. Foi isso que ele fez comigo, foi isso que ele fez com você. E aonde? Você vai na presença do rei. Você vai para a presença do rei, que é o teu lugar, porque você é príncipe. Aleluia! Vou falar bem baixinho. Sabe esse irmão que está do teu lado? Chega no ouvido dele, bem devagarzinho, e diz assim para ele: vamos lá, você é rei, você é príncipe. Agora diga bem forte para ele, dá um chacoalhão da cadeira: você é rei, meu irmão, você é príncipe. Deus te chamou para você reinar com Cristo. Deus te chamou para você estar em cima. Deus não te chamou para você estar naquele lugar das trevas, de escuridão. Ele te chamou para Jerusalém. Ele te chamou para estar sentado à mesa do rei. Você sabe o que significa isso? A Bíblia diz que nós vamos estar sentados numa mesa com Abraão. Você sabe quem vai estar na ponta daquela mesa gigante? Jesus. Na mesa do rei. Ó, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E eu e você, nós somos chamados, meus irmãos, para a gente estar sentado nessa mesa aqui, para comer da mesa do rei, para ter parte com o rei, para estar se alimentando com o rei, para gozar daquilo que o rei tem. Porque o rei, ele tem tudo do bom e do melhor. Mas o que tem te tirado do foco? Um dia eu estou na igreja, outro dia, não sei, eu vou lá. Eu vou lá para não sei aonde. Meu irmão, é difícil, não sei o quê. Difícil foi o que Jesus fez. A Bíblia diz assim que nós somos herdeiros de Deus. Quem toma posse, levanta a mão. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Jesus, ele está sentado do lado de Deus, à direita do Senhor, no trono. E a Bíblia diz que Ele nos colocou assentado com Cristo. Amém. Acima de todo principado, de toda potestade, de todo dominador, de todo demônio. Acima do Satanás, acima do diabo. É lá que nós estamos assentados. Só que muitas vezes, nós como seres humanos, esquecemos da aliança, esquecemos que nós somos filhos do rei, esquecemos que nós somos chamados para reinar, esquecemos que nós viemos de uma linhagem real, e não andamos como tais, andamos de cabeças baixas. Deus não nos chamou para andar assim, Deus chamou para você andar assim, ó. Cabeça erguida. Mas eu estou enfrentando isso. Eu tenho isso de dívida. Eu tenho isso. Cabeça erguida. Eu sou filho do rei. E a palavra dele diz que ele trabalha em meu favor, em favor daqueles que esperam nele. O Senhor diz na tua palavra que as bênçãos me seguem. Eu não estou preocupado com as bênçãos. Por que eu não estou preocupado com a bênção? Porque a bênção vai me seguir. A bênção vai me alcançar. O momento de dor, o momento de dificuldade,
dificuldade, um momento de problema, só serve para uma coisa: para confirmar que eu sou filho do rei. E para trazer uma certeza no meu coração de que Ele não se esqueceu de mim. Ei, é assim que o diabo age, fazendo todo tipo de mal, para querer fazer a pessoa desviar do foco. Qual que é o foco? A bênção? Não, o abençoador. Algo soberano da minha e da sua vocação. É lá. Ei, puxa, eu estou enfrentando um baita de um problema, está difícil. Foco, força, fé, algo. Ele pagou o preço está pago, o preço foi consumado, ele conquistou, ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu toda a aliança, e hoje nele eu sou mais do que vencedor. Eu estou lá, eu vou vencer sim. E é nessa sua fidelidade que Deus te honra, que Deus abençoa, que Ele quebra o cativeiro. Qual você está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te dizer qual que é o problema que você está enfrentando, você consegue enumerar para você mesmo. O texto diz que o rei restituiu sobre Mefibosete, sobre a vida dele, tudo aquilo que era de direito dele, porque ele era filho do... Restituiu tudo aquilo que era de direito dele. Ei, a saúde, a alegria é de direito meu e seu. Gozar de uma vida abundante é de direito meu e seu, porque eu tenho direito. Porque Ele conquistou, Jesus conquistou para mim e para você. Amém. Eu sou filho dele, eu tenho direito. Amém. É meu. O que você fez para merecer? Não fiz nada, Ele me deu, é a graça. Eu tomo posse em nome de Jesus. É meu, é direito meu. Não se esqueça do teu direito. Quando vierem forças externas te confrontar, alguém te confrontar, eu sei o meu direito. Eu sei o meu direito. Está entendendo? Mefibosete se esqueceu disso. Mas quando ele entrou na presença do rei, o rei fala assim: Ziba, você vai servir ele. Você vai trabalhar para ele. Ele vai comer pão na minha mesa. Ele vai, está aqui na minha mesa. Ele vai ter comunhão comigo. Ele vai ter comunhão com o rei. Ele vai fazer parte da minha mesa. Ele vai se alimentar de mim, diz Davi. Eu e você fazemos parte dessa mesa e nós nos alimentamos de Jesus. Você sabe qual é o direito que ele fez para você? Que ele comprou para você? Isaías 53. Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades. Amém. E o castigo, existia um castigo para que a paz viesse sobre nós. Estava sobre ele. E pela pisadura dele eu fui sarado. Amém. Ei, Mefibosete, sabe esse trauma que você está vivendo emocionalmente, espiritualmente, fisicamente? O preço para você ser curado foi pago. Por que você está vivendo nesse lugar de Lodebar? Por que você está acomodado com essa situação? Por que você está acomodado com essa enfermidade? Vai ser assim quando Deus quiser. Não! Ele pagou o preço. Mas sabe que está uma luta na minha vida financeira? Ele pagou um preço. Porque a Bíblia diz assim que Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza, eu e você fôssemos ricos. Aleluia. Espiritualmente, fisicamente, materialmente. Está entendendo o direito que está sobre a tua vida? Está entendendo o que está sobre a tua vida? O rei restituiu sobre a vida de Mefibosete tudo aquilo que pertencia a ele. Mefibosete, teus servos, tuas terras, tudo aquilo que era de Saul, dá para Mefibosete, porque é dele por direito. Ele tem direito, porque ele é filho de um rei, ele é príncipe. Deus está restituindo na sua vida tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você já não dava, mas dava como perdido. A saúde, a paz, a alegria dentro da tua casa, o teu casamento, o teu relacionamento, a tua vida social.
o teu ministério, o teu chamado, Ele restitui hoje sobre a tua vida. Só alguns creram? Aleluia. Ele restitui hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa, meu irmão. Não dá para se conformar com aquilo que o diabo coloca diante de nós. Não dá. Ei, sai da frente, diabo, porque eu sou filho do rei. É teu por direito. A cura sobre a tua vida é tua por direito. Você pode requerer ela, é tua. Porque essa aliança é do Senhor. A cura sobre o teu emocional, sobre o teu sentimento, o teu ministério restaurado, é teu por direito, porque Ele pagou por isso. Cumpra a parte na aliança. Cumpra a tua parte na aliança. Quantos estão entendendo? Amém. Olha, Deus, já vou acabar. Aleluia. Mais alguma coisa aqui. Glória a Deus. Primeira coisa, ele entra com temor na presença do rei. E ele reconhece a situação dele. Ele confessa o pecado dele. Não tem como haver restituição se não houver, se você não reconhecer o seu estado. Ou você chega para Jesus e fala assim: eu sou bom, eu sou o cara, me dá salvação. E você não reconhece qual que é o seu estado de pecador, de miserável, de dependente de Deus, que precisa do perdão dele, precisa do amor dele. Ele se humilha diante do rei. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo número 32, Davi ele diz assim: enquanto eu me calei, secaram-se os meus ossos. Enquanto ele ficou calado, enquanto ele não confessou o pecado dele, os ossos dele ficavam secos. Mas a Bíblia diz: confessarei os meus pecados, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Restituição. Até o próprio Davi foi esquecido, vocês sabiam disso? Quando Deus fala para o profeta: vai lá na casa de Jessé, que eu tenho me provido de um rei. Ei, profeta Samuel, é o seguinte: não vê, não olhe com os seus olhos, porque eu não vejo como você vê, eu vejo o coração. E ele chega lá na casa, e aí Jessé, vamos almoçar, vamos jantar, senta aí, cadê os teus filhos? Porque o Senhor me enviou aqui para ungir um deles, porque o Senhor me disse que um deles vai reinar sobre Israel. Jessé: opa, vamos lá, está aqui. O outro: meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. E a Bíblia diz que eles eram fortes, bonitos, né? Homens de guerra. Só que Samuel fala assim: esse não, esse não, esse não, esse não. E Jessé: acabou dos filhos? Só tem essa meia dúzia? Só tem esse tanto de filho? Não, peraí, tem um. Tem um que estava cuidando das ovelhas lá no pasto. Puxa, me esqueci. Manda chamar ele lá. Quando chega, um homem pequenininho, franzido, cabelinho ruim, sem estatura de rei, sem porte físico de guerreiro. E o profeta olha e fala assim: a Bíblia diz que ele vai a um encontro. É esse. Mas e usou? Não, é esse. Deus ele não me vê, Deus ele não nos vê como nós vemos, irmãos. Não. Deus ele não vê a sua condição, Ele não vê como você está, Ele não vê o que você tem. Quando Davi olha para ele, reconhece que ele era um príncipe. Essa é a condição como Deus olha para mim e para você, que aceitamos Jesus. Ele nos vê como um príncipe, como um rei. Ele não vê a condição de coxo, de manto, de sujo. Ele vê como um rei. Ele te vê como um rei. Você pode dizer isso para você? Ele me vê como um rei. Diga para você. Deixa essa verdade tomar conta do teu coração, adentrar no teu coração, essa verdade fazer parte da sua vida. Diga: Ele me vê como um rei. Eu sou um rei. Isso, não é vergonha não. Mas que negócio, eu sou um rei. Eu sou um rei, Ele te vê como um rei. Talvez quantos será aqui que entraram hoje, talvez com uma situação que dissessem: meu Deus, é assim que eu estava. Fica de pé. Fique todos de pé em nome de Jesus.
Glória a Deus. Você vai sair daqui hoje com uma certeza do teu coração de que você é filho do Rei. Que você vai deitar hoje nessa cama, você vai dizer: Deus, muito obrigado, papai, meu Rei. Porque eu sou teu filho, sou teu príncipe, eu reino com o Senhor. Olha que coisa linda, maravilhosa. As pessoas não entendem. Eu reino. Aleluia. E por causa dessa aliança, hoje eu e você, nós podemos dizer o seguinte: olha, olha problema, olha enfermidade, eu te nego. Você não tem parte com a minha vida. Ei, problema, você não tem parte, você não tem herança com o meu ministério, você não tem herança com a minha vida. E por causa dessa aliança, você pode verbalizar isso no mundo espiritual, e você pode declarar que você não tem parte com isso. Que você é livre, que Ele pagou um alto preço pela tua cura, pela tua libertação, pela tua restauração. Quantos aqui precisam de um milagre? Quantos aqui precisam de uma cura? Quantos aqui estavam esquecidos de quem Ele era? Seja sincero, porque chegou um momento na minha vida que eu me esqueci de quem eu era. Quero convidar você, quero chamar o Ministério de Louvor. Eu quero orar com você, nós queremos orar com você. Você nunca mais vai dizer: eu sou qualquer um. Você vai dizer: eu sou filho do Rei. Ei, problema, eu sou filho do Rei. Sei que está com problema. Você vai dizer: ei, enfermidade, você está com baita de problema. Sabe por quê? Eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Eu te expulso em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem parte comigo, você não tem herança comigo. Eu sou filho do Rei. Vem aqui à frente. Sai do teu lugar. Vem aqui à frente. Eu quero orar com você.